Durante anos, trabalhei como empregada para uma família rica, sem imaginar os horrores que eles escondiam no porão da mansão. Hoje, como avó, decidi quebrar o silêncio e revelar tudo o que vivi. Uma história real que você jamais esquecerá. Eu me chamo Eulália, tenho hoje 82 anos, e o que vou contar aconteceu há muito tempo, mas nunca saiu da minha cabeça. Quando eu era jovem, fui contratada para trabalhar como empregada na mansão da família Lima, uma das mais ricas da cidade. A casa era enorme, cercada por um jardim impecável e com paredes que pareciam esconder segredos. Logo nos primeiros dias notei que os patrões eram reservados, especialmente a senhora Marta, que raramente saía do quarto. O senhor Álvaro era mais sociável, mas seu olhar carregava algo estranho, como se escondesse um peso antigo. Ainda assim me tratavam com educação, e eu precisava daquele emprego. A casa tinha regras muito rígidas. Uma delas era que ninguém podia descer ao porão, sob nenhuma circunstância. Coisas velhas, muito mofo, diziam. Achei estranho, mas obedeci. Eu era jovem, viúva, e precisava sustentar meus filhos, então não podia arriscar nada. Ao longo dos meses percebi que ninguém além do senhor Álvaro entrava naquele porão. Às vezes ele descia no meio da noite, carregando caixas cobertas com panos. O barulho de correntes e passos ecoava pelas paredes. Eu fingia que não ouvia, mas aquilo me gelava até os ossos. Certa vez, quando fui limpar a biblioteca, vi uma chave caída atrás de um dos livros. Estava empoeirada como se não fosse usada há anos. Peguei e guardei no bolso do avental. Por alguma razão, não consegui devolver ao lugar. Algo dentro de mim dizia que aquela chave podia abrir alguma coisa importante. Talvez o porão. O mistério daquela casa já estava mexendo comigo. Eu não dormia direito. Tinha sonhos estranhos. Via sombras passando pelos corredores. E o porão... o porão parecia me chamar. Passei a observar a rotina deles com mais atenção. Os patrões recebiam poucas visitas. E quando recebiam, essas pessoas não ficavam muito tempo. Saíam pálidas, nervosas, como se tivessem visto algo horrível. Uma vez, ouvi uma conversa abafada entre o senhor Álvaro e um visitante. Ninguém pode saber. Você viu demais. Aquilo me arrepiou. Decidi que precisava descobrir a verdade, mesmo que me custasse o emprego. Ou a sanidade. Depois daquela noite, comecei a escutar sussurros vindos do porão. Era como se alguém chamasse por ajuda, com uma voz fraca, quase apagada. Falei disso para a cozinheira, Dona Ruth, mas ela apenas me olhou assustada e disse: Não se mete nisso, menina. Já vi gente sumir por menos. O clima dentro da casa foi mudando. As plantas do jardim começaram a morrer sem explicação. O ar ficou mais pesado. Até os pássaros que antes pousavam por ali pararam de aparecer. As noites se tornaram insuportáveis. Eu escutava correntes sendo arrastadas e batidas surdas de madrugada. Uma vez acordei com a sensação de alguém parado ao lado da minha cama. Quando acendi o abajur, não havia ninguém. Mas o chão estava molhado, como se alguém tivesse deixado marcas de pés úmidos. A chave do porão, que eu havia escondido, dentro de uma bíblia, estava no chão, aos meus pés. Aquilo não era coincidência. Comecei a investigar a história da casa. Perguntei a vizinhos antigos e descobri que, antes da família Lima, o casarão pertencia a um médico. Um homem que foi acusado de experimentos ilegais com pacientes doentes mentais. Diziam que ele usava o porão como laboratório. Ninguém soube dizer o que aconteceu com ele. Apenas que, depois de um incêndio, a casa ficou abandonada por décadas, até os Lima comprarem. A ligação entre os dois fatos me pareceu evidente. Tudo isso mexeu comigo profundamente. Comecei a perder peso, a sonhar com crianças chorando e portas batendo. Em um dos sonhos, vi um homem de jaleco com os olhos negros que me dizia: Você também vai descer. Acordei gritando, banhada em suor. Aquela casa estava me consumindo. E cada dia, a ideia de abrir o porão se tornava mais inevitável. Esperei uma tarde em que os patrões viajaram para a capital. Fiquei sozinha na casa e senti que aquela era a minha chance. Com as mãos trêmulas, peguei a chave e fui até a porta do porão. O trinco girou com um estalo seco e um cheiro insuportável subiu pelas escadas como carne podre misturada com mofo e ferrugem. A cada degrau que eu descia, o coração batia mais forte. As paredes eram cobertas por símbolos estranhos, como se alguém tivesse desenhado com sangue. Lá embaixo, a escuridão parecia viva. Liguei a lanterna e vi uma série de jaulas enferrujadas, algumas abertas,
outras com correntes partidas. Em uma das paredes, havia recortes de jornal com fotos de crianças desaparecidas. No centro da sala, uma maca de hospital, manchada de algo escuro. E no canto, uma velha televisão ligada sozinha, passando um vídeo repetido de uma criança chorando. Aquilo não podia ser real, mas era. Me aproximei da maca e vi um nome gravado no ferro. Instituto Álvaro Lima. Aquele homem, meu patrão, estava envolvido com aquilo. Não era apenas um herdeiro. Era o próprio médico das histórias. Havia fotos antigas espalhadas pelo chão, mostrando ele mais jovem ao lado de pessoas com olhos vazios, presos às macas. Corri de volta para a escada, mas a porta se fechou com força atrás de mim. Fiquei presa lá por horas. A lanterna falhou. Sentei no chão e chorei como uma criança, rezando para sair viva dali. Foi quando ouvi passos descendo. O som das botas batendo contra o chão ecoava como marteladas. Me escondi atrás de uma estante velha, prendendo a respiração. A figura passou por mim. Era ele. O Sr. Álvaro, mais velho, mas com o mesmo olhar frio das fotos. Ele parou, olhou ao redor e murmurou. Você viu demais, Eulália. Naquele momento meu sangue gelou. Eu tremia tanto que mal conseguia me manter escondida. O Sr. Álvaro ficou parado ali por alguns minutos, como se soubesse que eu ainda estava no porão, mas não quisesse me encontrar. Ainda. Depois, ele subiu calmamente e o silêncio voltou. Esperei o máximo que pude antes de tentar empurrar a porta novamente. Por algum milagre, ela não estava mais trancada. Subi correndo, tropeçando nos degraus, com o coração quase saindo pela boca. Passei o resto da noite trancada no meu quarto, ouvindo passos do lado de fora e sussurros como se várias vozes chamassem meu nome. Quando amanheceu, fiz as malas e fui embora. Não dei aviso, não peguei meu salário, não quis nem olhar para trás. Aquela casa tinha algo que não era deste mundo. Durante meses tive pesadelos com o porão, com as crianças nas fotos, com o olhar do Sr. Álvaro me atravessando como uma faca. Fui até a polícia, contei tudo o que vi, mas riram da minha cara. A senhora está perturbada. Esse homem é um filantropo respeitado, disseram. Levaram meu depoimento, mas nada foi feito. A mansão continuou lá, silenciosa e sinistra, como se nada tivesse acontecido. Eu sabia que o mal que habitava aquela casa estava protegido por muito mais do que portas trancadas. Estava protegido pelo poder e pelo medo. Voltei para minha vida simples, criando meus netos e tentando esquecer. Mas nunca esqueci. E nunca mais fui a mesma. Passei a ouvir coisas, a ver sombras. Um padre uma vez me disse que certos lugares marcam a alma e que quando a gente olha de perto demais para o abismo, ele olha de volta. Eu olhei. E o que vi no porão da casa dos Lima ainda me visita à noite. Anos se passaram, e de tempos em tempos eu via notícias de novos desaparecimentos na região. Jovens, andarilhos, gente sem família. Sempre sem pistas, sempre perto da antiga mansão. Eu sabia que a casa ela ainda estava ativa, de alguma forma. E sabia que o Sr. Álvaro ainda vivia, cada vez mais velho. Mas ainda com olhos vivos e sombrios. Vi ele uma vez, muitos anos depois, entrando num carro preto com vidros escuros. Me viu. Sorriu. Aquele sorriso me gelou de novo. Tentei alertar. Pessoas, vizinhos, até padres. Ninguém me levava a sério. Uma velha empregada com histórias de fantasmas e porões amaldiçoados? Era fácil me ignorar. Mas eu sentia que não estava louca. Outros também sabiam, mas preferiam o silêncio. A cidade inteira parecia ter feito um pacto com aquela casa. Um pacto de silêncio, em troca de algo que eu nunca soube exatamente o que era. Até que uma repórter jovem chamada Clara apareceu. Estava fazendo um especial sobre casas abandonadas e me encontrou por acaso. Contei tudo. Ela se interessou, foi até a mansão e por dias investigou sozinha. Até que desapareceu. Encontraram o carro dela vazio na estrada. E mais uma vez, nada foi feito. Nenhum mandado de busca, nenhuma notícia. Como se ela nunca tivesse existido. A casa continuava lá, intocada, observando tudo. Nesse momento entendi que aquele lugar era mais do que um esconderijo. Era uma prisão de almas. Quem entrava com a intenção de descobrir a verdade, não saía mais. A família Lima guardava algo antigo, muito mais antigo do que aquele casarão. Algo que os alimentava, os protegia. E eu só sobrevivi porque fugi, a tempo. Mas sempre senti que deixei uma parte minha naquele porão. Décadas depois, já idosa,
Vi no jornal que a mansão seria demolida. O bairro havia mudado e um novo condomínio seria construído. Aquilo me trouxe sentimentos mistos. Alívio, sim, mas também uma estranha angústia. Seria mesmo o fim daquilo? Ou só uma troca de fachada para que o mal continuasse em outro lugar? Senti que precisava voltar lá. Não para provar nada, mas para encerrar o ciclo. Fui até o portão, agora enferrujado e cercado de mato. Ninguém vigiava o local. Entrei. A casa estava coberta de poeira, mas ainda intacta por dentro. Tudo estava como eu lembrava. Os quadros, os móveis, até o cheiro. Desci até o porão uma última vez. A porta estava aberta. Lá embaixo o ar era ainda mais denso do que antes. Vi as jaulas, agora vazias. A maca coberta por uma lona preta. As paredes com marcas apagadas. E no centro, uma criança. Sim, uma criança sentada no chão, de costas para mim. Me aproximei lentamente. Quando falei, ela virou o rosto. Mas não, era um rosto humano. Era como uma mistura de traços de várias pessoas, distorcido como uma máscara de carne. E ela falou com uma voz que era de muitas ao mesmo tempo. Você voltou, Eulália. Caí de joelhos. Meu coração disparou. E de repente tudo escureceu. Quando acordei, estava do lado de fora da casa, com as roupas limpas, como se nada tivesse acontecido. Mas uma coisa estava diferente. Desde aquele dia, eu escuto vozes. Crianças me chamando. Às vezes vejo sombras passando atrás de mim. No espelho. E o pior, às vezes, quando fecho os olhos, sinto que ainda estou lá, naquele porão. Aquela casa não foi demolida, porque ela nunca foi apenas uma construção. Ela era viva. E agora, uma parte dela vive em mim. Hoje, aos 82 anos, só quero deixar meu relato. Não por mim, mas pelos que vieram antes e pelos que ainda vão. Aquela casa era uma armadilha, uma fachada para rituais antigos, para um mal que nunca morreu. O Sr. Álvaro sumiu pouco depois da notícia da demolição. Alguns dizem que fugiu do país. Eu acho que ele foi levado por aquilo que ele próprio alimentava. E se não foi, está à espreita, esperando outro lugar, outro corpo, outra vítima. Se você algum dia vir uma mansão abandonada, com janelas escuras e uma porta de porão trancada, não entre. Não escute os sussurros. Não siga os sons de correntes. Porque eles não querem ajuda. Eles querem companhia. E se você for curioso demais, como eu fui, talvez nunca mais consiga sair. Ou pior, talvez saia, mas leve algo com você. Meu nome é Dona Eulália. E tudo o que contei aqui é verdade. Ainda tenho a chave do porão, trancada numa caixa, enterrada sob meu quintal. Nunca mais a toquei. Mas às vezes ouço a terra se mexendo, como se alguém lá embaixo ainda me chamasse. Eu rezo todas as noites para que fique quieto, mas cada vez mais sinto que um dia vou ter que voltar. Se essa história te prendeu até aqui, imagine quantas outras ainda tenho para contar. Então, se inscreva no canal, ative as notificações. Até a próxima.